Vamos compartilhar a palavra nesse momento. Fique com seu coração ligado, amém? A palavra do Senhor é espírito e vida. E o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é sobre confiar e descansar no amor de Deus. Sabe, quanto mais nós avançamos na vida com Deus, quanto mais nós compreendemos do plano de Deus para a nossa vida, quanto mais a gente mergulha na palavra, nós percebemos que a coisa mais fundamental, essencial da nossa vida é confiar no amor de Deus. E ao mesmo tempo a gente percebe que as nossas crises, as nossas lutas, as nossas dificuldades, especialmente quando nós nos frustramos, quando nós falhamos, a gente percebe que isso tem a ver com a desconfiança do amor. Eu costumo dizer e pensar que desconfiar do amor de Deus é a nossa maior miséria. Nossa maior miséria, nosso maior problema, nossa maior dificuldade não são as lutas que a gente enfrenta, não são os traumas que nós sofremos, não são os vales pelos quais nós passamos. Nossa maior dificuldade, nossa maior miséria é desconfiar do amor de Deus. Porque quando nós confiamos no amor de Deus, nós estamos seguros. E o medo não tem espaço em nossa vida. De fato, existem muitos medos que querem nos paralisar, que querem nos influenciar, que querem transtornar a nossa vida. Mas nós nos libertamos de todos os nossos medos quando nós confiamos no amor de Deus. De maneira que confiar no amor de Deus é a coisa mais fundamental, é a base principal que deve estar em nosso coração. E todas as outras coisas, mesmo as coisas do reino, mesmo as coisas da fé, devem ser construídas em cima deste fundamento. Porque se nós construímos fundamentos de fé, fundamentos de conhecimento, outros princípios da palavra de Deus, mas nós não temos esta base segura de uma confiança inabalável no amor de Deus, estas outras coisas podem ruir, podem despencar. Mas se você tem um fundamento bem arraigado, bem estabelecido em sua vida, confiando no amor de Deus, então você constrói sobre esta verdade e nada vai ser abalado. Os que confiam no Senhor, e eu quero ampliar aqui, os que confiam no amor de Deus, nunca se abalam. Amém? Então eu quero começar com o texto, 1 de João capítulo 4, verso 18, se você tem a sua Bíblia, acompanhe. 1 de João capítulo 4, verso 18, ou se der para pôr no telão aqui. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vou ler novamente porque esse é um texto fundamental. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então este é um fundamento da Bíblia. O Senhor está dizendo através da Escritura Sagrada: confie no amor e você vai vencer todos os seus medos. A Bíblia diz aqui que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, ou seja,
mergulhar cada vez mais nesta verdade fundamental. E aqui, quando a gente fala de medo, obviamente nós não estamos falando do medo para preservação da vida, mas o medo que é resultado de desconfiar do amor de Deus. Fala para o seu vizinho aí, se você quiser. Diga assim: a maioria dos nossos medos são resultados de desconfiarmos do amor de Deus. Porque quando a gente desconfia e começa a temer várias coisas, esse medo vai nos transtornando, vai nos paralisando. E pior, vai nos levar a andar de uma maneira independente de Deus. Tem muitos medos que assolam a vida das pessoas. Vou citar alguns aqui, só alguns. Por exemplo, tem gente que tem medo do futuro. Não é uma coisa, às vezes, muitas vezes aberta, mas lá no fundo a pessoa tem medo do futuro. Porque ela olha para o mundo, ela fica pensando: o mundo não me dá esperança nenhuma. Ela olha para as dificuldades e fala: como é que eu vou vencer tudo isso? Alguns pensam: se já está difícil agora, como é que vai ser o meu futuro? Vai ser, será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou viver bem? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que os meus filhos viverão bem no futuro? Será que vai ter futuro? Isso traz angústia, isso traz transtorno, isso traz paralisia. Já conversei com um crente cristão que, casado, dizia assim: eu não quero ter filhos porque eu tenho medo do futuro. Eu não quero colocar um filho neste mundo tão doido, tão transtornado. Melhor não. Medo. Você percebe? Agora, qual é de fato a verdade bíblica? Porque para o cristão vale a palavra de Deus. Não vale o que a gente pensa, não vale o que a gente sente, não vale o que o mundo diz. Vale a verdade. O justo vive pela fé. A verdade é que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, diz a Bíblia, 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia vai dizer, ela lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele cuida hoje, vai cuidar amanhã. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus diz assim: olha, o meu amor vai te acompanhar. Eu vou estar com você o tempo todo. Mas quando a gente desconfia do amor de Deus, a gente começa a ter esse tipo de medo. Por exemplo, tem muita gente que vive aprisionado com medo da rejeição. Pelos traumas, pelos enganos, por tantas coisas na vida, a pessoa fica pensando: será que vão me aceitar? E a gente pensa: me aceitar onde? Eu não sei. Qualquer lugar. Vão me aceitar no trabalho, vão me aceitar nos grupos, vão me aceitar nos relacionamentos. Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eu vou conseguir ser bom o suficiente em qualquer coisa? E esse medo, essa rejeição vai transtornando, vai mudando a personalidade. E qual é a verdade da palavra de Deus? A verdade é que Ele já nos aceitou. Nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Amém? Ele nos aceitou, Ele nos achou, Ele nos perdoou, Ele nos libertou, Ele nos curou. Sabe, o amor de Deus é absolutamente suficiente para eliminar qualquer tipo de rejeição em nossa vida. Mas a gente coloca o foco na rejeição e não olha para o fato, às vezes, que nós estamos desconfiando do amor de Deus. Então, qual é o problema do medo? Desconfiar do amor de Deus. Tem gente que vive com medo de perder coisas, né? Medo de faltar. Lá no fundo do coração da pessoa, ela pensa assim: mas e se faltar? E faltar o quê? Não, e se faltar dinheiro, e se faltar condições? E se eu perder o que eu tenho, por exemplo? Tem gente que vive assim.
né? E se eu perder meu emprego? Eu não posso perder meu emprego, e se eu perder? Como é que eu vou fazer com comida, com casa, onde morar e tal? Esse pensamento de medo, que é uma desconfiança do amor de Deus, vai transtornar a vida da pessoa. Muitas vezes o efeito disso é avareza, o efeito é mesquinhez, é levar uma vida muito pequena, menor. A pessoa fica pensando, eu preciso proteger o que eu tenho. E aí é como a areia fina numa mão que fica tentando segurar a areia fina, né? Vai apertando, vai escorrendo entre os dedos. Mas a pessoa tem medo. Medo de perder o tempo todo. Ela fica, não sei, eu não posso, eu tenho que dar um jeito. E óbvio, eu não estou falando aqui de ser uma pessoa controlada, por exemplo. Todo mundo tem que ser controlado com as finanças e tal. Isso é uma outra coisa, mas estou falando do medo, que de fato é a desconfiança do amor de Deus. Lá no fundo, a pessoa pensa assim, se eu não cuidar da minha vida, Deus não vai cuidar. E essa não é a verdade. A Bíblia fala assim, olha, o nosso Pai Celestial sabe que você precisa destas coisas. Que estas coisas? Mateus capítulo 6, do que comer, do que vestir, de onde morar. Por isso Jesus falou, não ande ansioso por essas coisas. Olhem para os lírios do campo, eles não trabalham e o Pai Celestial os veste. Olhem para os pardais, eles não semeiam, mas o Pai Celestial os sustenta. E vocês têm muito mais valor do que os lírios, do que os pardais. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele dá enquanto dorme. A Bíblia fala lá, busque o reino de Deus e estas coisas, tudo que você precisa, vai ser acrescentado. Anda com Deus, busca a Deus, Ele vai te acrescentar. Vive no amor de Deus. Mas a gente desconfia no amor de Deus e vive com medo de perder as coisas. Tem gente com medo de perder até o que não tem. Nem tem ainda, mas já está com medo de perder se tiver. E esse medo vai paralisando a vida. Tem gente que tem medo de não ser feliz. A pessoa fica pensando assim, ai, eu só queria ser feliz, mas parece que não está dando certo. Será que um dia eu vou conseguir ser feliz? E essa ideia, esse medo, leva a pessoa a uma busca insana, às vezes, pela felicidade. Eu vou buscar a minha felicidade. O que é que vai acontecer com essa pessoa? É lógico, ela vai se distanciar dos caminhos de Deus. Por quê? Porque lá no fundo ela não confia no amor de Deus que vai completá-la. Então, eu preciso fazer por onde? É o que está na base ali do sentimento, do pensamento da pessoa. E essa não é a verdade, porque a verdade, Jesus disse para os discípulos assim, João capítulo 15, verso 11, tenho-vos dito estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Mas a gente desconfia que tem uma alegria completa em Jesus. A gente fala, não, Jesus é uma coisa, a minha alegria é outra, eu vou atrás da minha alegria. Então, o que é que gera este medo de não ser feliz, por exemplo? A desconfiança do amor de Deus. Muita gente tem medo de sofrer. Interessante isso. E esse medo de sofrer leva a pessoa, por exemplo, a se esconder. Por que você está escondido? Porque eu não quero sofrer. Então eu me escondo. Porque se eu não me esconder, eu vou me arriscar. E se eu me arriscar em alguma coisa, pode ser que dê errado e eu sofra. Então eu não quero me arriscar em absolutamente nada. O medo de sofrer leva pessoas a fazer concessões morais, por exemplo. Tudo para não sofrer. Não é? A pessoa entra na caverna dela, se esconde porque ela não quer sofrer. Isso não dá certo. Quem confia no amor de Deus, sabe que o amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Quantos concordam com isso?
O amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Vamos repetir isso? Diga comigo, o amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. E o amor de Deus prevalece a qualquer sofrimento, a qualquer dificuldade, a qualquer situação. Mesmo que eu sofra, e por que eu estou dizendo mesmo que sofra? A gente não espera isso. Mas no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, perseguições. Pode ser que eu sofra. O nosso Senhor foi aperfeiçoado por aquilo que Ele sofreu. Pelos sofrimentos, Ele veio a ser autor de eterna salvação. E a Bíblia fala para a gente andar nos passos de Jesus, especialmente Filipenses. Fala para a gente fazer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se sujeitou a Deus completamente até a morte e morte de cruz. Mas a gente não quer essa parte, porque essa parte fala do Jesus sofredor. Eu quero me identificar com o Jesus glorioso e não com o Jesus sofredor, né? Mas o nosso Jesus também é sofredor. Agora, o amor de Deus prevalece a qualquer tipo de sofrimento. Porque está dito, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Deus? Esta é a verdade. Então nem a dor, nem o problema, nem o sofrimento, nem a fome, nem a angústia, nem absolutamente nada. Estas coisas só nos separam do amor de Deus quando nós desconfiamos do amor de Deus. Então medo de sofrer também tem na base a desconfiança do amor de Deus. Isso sem falar no medo da morte, né? É interessante, mas tem muito cristão que nem toca no assunto. Eu já conversei com pessoas cristãs maduras, ou deveriam ser maduras por causa do tempo que está no Senhor, mas a pessoa fala, eu nem falo sobre esse assunto. Irmão, mas você vai morrer, você pode morrer amanhã, pelo amor de Deus. Não fala nesse assunto que eu não durmo. Mas para isso nós fomos preparados para a vida e para a morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas tem muita gente que tem medo da morte. Eu não quero morrer. Tem gente que tem medo até de envelhecer. Olha no espelho e fala, meu Deus, apareceu uma ruga. Eu estou ficando velho. Tá. Graças a Deus por isso, né? Tem gente que morre cedo. Se está ficando velho, já é uma bênção. Uma bênção envelhecer. Né? Cabelo branco, sinal de sabedoria, pelo menos deveria, né? Às vezes a gente não tem tanta sabedoria assim, as cãs. Mas tem gente que tem medo do processo da vida, mas eu não quero morrer. Você vai viver com o Senhor eternamente. Mas por que a pessoa tem medo da morte? Porque a esperança e a confiança dela está nessa vida, não está na futura. Não está na vida eterna. Ela está pensando aqui e agora. E ela imaginou o Senhor, o reino, a vida e tudo que Deus faz e promete só para essa vida, não é para a futura. E essa vida, diz a Bíblia, é um sopro. Essa vida física é como uma folha que está verdinha, bonitinha ali na árvore, bate um vento, ela cai, seca. E o mesmo vento leva embora, passou. É como um vapor que se desvanece. Essa é a vida física. Porque nós somos preparados para a vida eterna. E Jesus veio e realizou a sua obra para que nós não tivéssemos mais medo da morte. Olhando para a palavra novamente, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, dizem assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Está falando do fato de que Jesus Cristo desceu da sua glória, ele que é Deus, encarnou-se para se identificar conosco. Ele veio aqui
em carne e sangue. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Então, ele também igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo medo, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele veio e morreu, e ele obteve poder sobre a morte. O diabo estava ali segurando os grilhões da morte, a chave da morte. Jesus tirou essa chave dele. E Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém, amados? Então, medo da morte pode parecer até impactante para a gente, para alguns isso. Mas medo da morte é desconfiança do amor de Deus. A pessoa fala, eu não desconfio do amor de Deus, eu só tenho medo da morte. O amor lança fora o medo. Quando a gente estiver aperfeiçoado, arraigado, aprofundado no amor, você não vai ter medo nem da morte. Está tudo bem. Está tudo bem. Então o ponto é, confie no amor de Deus. Descanse no amor de Deus. Esse amor não é algo superficial, não é algo emocional. O amor de Deus é a garantia de que nunca, absolutamente nunca você será abandonado. Jamais. Nunca seremos abandonados. Pelo tempo que aqui estamos, nesta vida terrena, até que todas as coisas se cumpram. Porque tudo que Deus disse e prometeu, Ele vai cumprir. Há um plano, né? Há um plano de salvação perfeito, completo. Há um plano de redenção perfeito, completo. Mas enquanto estamos aqui, podemos sofrer, passar por circunstâncias difíceis. Mas nunca Ele nos abandonará. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a Bíblia nos chama para confiar e para descansar nesse amor. Porque daqui para frente está resolvido, o problema estava antes. A Bíblia fala que antes, sem Cristo, de fato nós estávamos mortos, aí sim. Mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos, separados de Deus, sem aliança, sem Deus, andando debaixo do jugo do diabo. Antes sim era o problema. Agora não, por quê? Porque Ele nos alcançou, porque Ele nos salvou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora você percebe como não tem muito sentido? Uma pessoa está morta, Deus vai lá, ressuscita esta pessoa, e ela ressuscitada fala assim, estou morrendo de medo da morte. Você já estava morto. Ele te ressuscitou. Não morre mais. Amém? Lembra que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então qual é a grande prova? Porque se a gente desconfia do amor de Deus, por outro lado a gente fica pensando, Deus podia ter provado que Ele me ama mesmo, né? Se Ele fizesse isso, se Ele fizesse aquilo, se Ele me guardasse, se Ele me protegesse, se Ele me desse tal coisa, se Ele fizesse o que eu espero. Deus podia mostrar o amor dEle. Há uma prova cabal, final, definitiva, completa do amor de Deus. E a Escritura nos revela isso. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que está dito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que Deus precisa dar outra prova? Não. A maior prova do amor de Deus é Ele olhar para a humanidade no seu pecado, separado de Deus, não existia absolutamente nada em nós
que Deus pudesse se alegrar, e Deus provou o seu amor enviando Cristo. E Cristo morre em nosso lugar. Esta é a prova cabal, definitiva do amor de Deus sobre nós. E é com isso que nós temos que viver e viveremos eternamente. É com esta verdade que nós vencemos todas as dificuldades, todas as adversidades. Mas qual é o problema muitas vezes que eu tenho percebido? O problema é que depois que a gente começa uma jornada com Jesus, você recebeu Jesus, entendeu a fé, recebeu o Senhor no seu coração, passou a ter uma vida nova, veio para a igreja, começou a ler a palavra, começou a conhecer as coisas de Deus. De repente, nós temos uma tendência de construir um pensamento linear sobre o amor de Deus. O que é esse pensamento linear? Isso é muito dito no mundo corporativo, né? Pensamento linear, pensamento sistêmico. Estou falando coisa, acho que alguém sabe sobre isso, pensamento linear. Bom, pensamento linear. O que é um pensamento linear? É mais ou menos assim: A gera B e B gera C. Pensamento linear é um pensamento lógico. É um pensamento sistêmico, é um pensamento imediato. É um pensamento sequencial. É um pensamento que de fato diminui o amor de Deus. Então, vou dar um exemplo do pensamento linear, que não é bom. Mas a gente acaba construindo esse pensamento linear em relação ao amor de Deus e depois a gente se frustra. Exemplo de pensamento linear: Deus me ama. Ok, você ouviu nas mensagens, pregações, nas orações, Deus me ama. Ok, então ótimo. Então, Deus me ama, uma verdade. Aí a gente constrói assim: bom, se Ele me ama, Ele me protege, Ele me cura, Ele me prospera, Ele me guarda de qualquer coisa ruim. Então Deus me ama e porque Ele me ama, Ele faz isso. O problema é que se Ele não fizer, é porque Ele não me ama. Então, Ele me ama e Ele me protege. E se não proteger? Se não proteger, Ele não me ama. Aí acontece uma crise e pronto. Deus não me protegeu. E a gente entra em crise com o amor de Deus. Às vezes não declaradamente, mas a pessoa passou por um problema e fica pensando: tem muita coisa que eu não entendo, né? Por que Deus não me livrou? Por que eu passei por isso? Eu que sou uma pessoa legal, a gente acha, né? Eu sou filho de Deus, Ele podia ter olhado e me livrado daquele tipo de situação. Deus me ama, se Ele me ama, Ele me cura, e quando não cura? Então Ele não me ama. Aí vem uma enfermidade, essa enfermidade não é curada, fica ali por um tempo, e a pessoa começa a entrar em crise em relação ao amor de Deus. Por quê? Porque tem esse pensamento linear: Deus me ama, se Ele me ama, Ele me cura. Se Ele não cura, é porque Ele não me ama. Ele não me curou, logo Ele não me ama. Sabe? Fica esse tipo de vai e vem. E aí a pessoa começa a desconfiar do amor de Deus. Se Deus me ama, Ele me livra. Se não livra, Ele não me ama. Ele não me livrou dessa situação, então Ele não me ama. E aí a dúvida, e aí o medo, e aí o questionamento, porque se Ele não me livrou dessa situação, será que de uma próxima Ele vai me livrar? Eu confiei, tem gente que pensa assim, lá no fundo: eu confiei, mas me frustrei. Será que eu devo confiar? Este é o pensamento linear sobre o amor de Deus. Agora, o que o pensamento linear desconsidera? Por exemplo, o pensamento linear desconsidera as aflições desta vida. Deus diz que ia estar com a gente sempre, mas não diz que ia livrar a gente de tudo. O pensamento linear vai desconsiderar a própria natureza
da vida, as aflições desta vida. Um dia estaremos com o Senhor, como eu disse, Ele será tudo em todos, mas Ele diz, no mundo tereis aflições, mas o pensamento linear desconsidera esta aflição. O pensamento linear vai dizer, não, se Deus te ama, Ele não vai deixar você passar por uma aflição. Se você passar, é porque Deus não te ama. Você percebe? E aí essa desconfiança do amor de Deus vai gerar medo, vai gerar transtorno, vai gerar distanciamento. O pensamento linear desconsidera o fato que o mundo jaz no maligno. Nós estamos num mundo cheio de problemas ainda. Né? Nós oramos para ser livres do mal. A gente não é livre de toda e qualquer circunstância. O mal não tem poder sobre a nossa vida, mas muitas vezes enfrentamos problemas. O pensamento linear vai desconsiderar as consequências dos nossos próprios atos. Né? Tem gente que gera o problema. Não aqui, né? As pessoas por aí, sabe? A Bíblia diz assim, se alguém abrir uma cova, nela cairá. Provérbios. Aí a pessoa abre uma cova porque as ações dela estão erradas, os princípios, as decisões, aí ela cai. Né? Por exemplo, a pessoa faz uma dívida astronômica. E depois ela fala, Deus, por que eu tenho essa dívida? E Deus fala, porque você fez a dívida. Isso me faz lembrar de um irmão, pastor muito querido, já está na glória. E teve um tempo da vida dele que ele estava muito endividado. E ele começou a orar e falar, Deus, por favor, Senhor, o que é isso? Por que eu estou nessa situação? Ó Deus, Senhor, me ajuda e tal. E paga essas dívidas para mim. Aí ele ouviu muito claramente o Senhor dizer assim para ele, as minhas dívidas eu pago. Aí ele entendeu que, ele falou, melhor parar de fazer dívida. Deus só vai pagar as dívidas dele, as minhas não. Mas Deus é misericordioso e nos livra da dívida. Mas o pensamento linear desconsidera isso. Às vezes a pessoa passou por um problema que ela mesma gerou. Nem sempre, mas pode ser. Então o pensamento linear vai desconsiderar as outras coisas, que nós estamos no mundo, que nós podemos enfrentar dificuldade. Mas a verdade é que o amor de Deus está acima de toda e qualquer dificuldade. O amor vai prevalecer, Deus irá nos guardar. Não importa, nada nos tirará do amor de Deus. Mas se a gente constrói esse pensamento linear sobre o amor de Deus, dia da crise, no dia da crise, vai ser também o dia da desconfiança. A crise é a porta onde a desconfiança bate. Quando você tem um pensamento linear sobre o amor de Deus. Por exemplo, Deus me ama, né? A pessoa está lá com medo de perder as coisas. Deus me ama, né? Se Ele me ama, eu não vou perder nada, né, Deus? Eu não vou perder o meu emprego, pelo amor de Deus, hein, Deus? Tem gente que fala assim. Aí o desemprego acontece. O dia que o desemprego acontece, já desmorona, né? A pessoa já chora o dia inteiro. Porque ela fica pensando, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar? Como é que... Mas aí, ela tenta se consolar. Ela, lá no fundo, ela pensa assim, bom, eu perdi esse emprego. Quem sabe vai vir um muito melhor, né? E alguém talvez vai dizer para ela, não, vai vir um melhor, fica tranquilo. Passa 6 meses, não veio. E depois de 1 ano, a pessoa arruma um outro emprego, trabalhando o dobro, ganhando a metade. A pergunta, como alguém vai confiar no amor de Deus numa situação dessa? Não é um choque? É um choque, porque a pessoa fala, peraí, como é que Deus me ama? A minha situação piorou? Não! Nada piorou. Nós temos o Senhor, nós temos a vida eterna. Tudo o que nós passarmos nessa vida é só um momento. É só um vapor. Você pode estar dentro da cova, a presença de Deus está lá com você.
Mas porque nós desconfiamos do amor de Deus, a gente começa a entrar em crise, e mais crise, e mais crise. A gente começa a buscar e pensar nas soluções naturais e tal. E a primeira coisa que a gente desconecta é de uma comunhão com Deus. Tem gente que fica brigado com Deus, lá no fundo sei lá, se Deus é um pai de amor, acho que ele deve ter prazer em me ver sofrer, porque é só problema, né? Então parece que Deus falhou. Deus podia ter dado um emprego bom, mas não deu. Eu confiei no amor dele, mas não deu certo. Então, será que ele me ama mesmo? É essa crença linear no amor de Deus, linear e circunstancial, porque a gente fica fazendo esses joguinhos. Eu já vi gente dizendo assim, dirigindo o carro, indo para o shopping: Deus, se o Senhor me ama, vai ter uma vaga lá para mim estacionar. Eu fico pensando, misericórdia, se não dá vontade de fazer uma outra oração: Deus, que não tenha vaga e que o carro dessa pessoa seja roubado. Porque que desconfiança é essa? A pessoa chega lá, está cheio. Ai, Deus não me ama, não tinha uma vaga. Ele já deu Jesus. Ele já deu tudo. Ele já deu o melhor que ele tinha. Ele garantiu a nossa eternidade. Nós ficamos nesse joguinho. Se Deus me ama, vai acontecer isso. Se Ele me ama, né? Então, a verdade é que não importa o que aconteça. Mesmo que passemos por dificuldades, elas serão apenas um momento. Nada nos separa do amor de Deus, ou nada nos deveria separar do amor de Deus. Então a gente precisa parar com esse pensamento linear, circunstancial sobre o amor. O amor é eterno, o amor prevalece, o amor está acima de todas as coisas, o amor nos garante. Mas a pessoa pensa assim: bom, Deus me ama, então se Deus me ama, Ele vai guardar a minha família. Eu oro por minha família. Deve orar pela família, claro. Mas aí o marido vai embora. E agora? Deus parou de amar na hora. Deus, como? O marido ou a esposa foi embora. Cônjuge. Aí é o choque desse pensamento linear sobre o amor de Deus. Espera aí. Deus podia ter guardado o meu casamento, mas não guardou. Eu orei tanto, eu pedi. Mas o que o pensamento linear vai desconsiderar? Talvez, ou provavelmente, a atitude pecaminosa de quem foi embora. Talvez erros da própria pessoa que ficou, né? Porque na separação, cada um para um lado. Desobediência à palavra e outros fatores. A própria liberdade de escolha. O que garante? Né? Garante se a pessoa, o casamento é garantido quando a pessoa tem temor de Deus. Se alguém parou de ter temor de Deus, ela começa a ter outros pensamentos. E aí, a pessoa fica pensando: mas Deus podia ter dado um jeito. Deus podia ter segurado aquela pessoa. Por que isso aconteceu comigo? Porque eu fiquei sozinho. Não ficou. Não ficou. Não está. Sabe, a nossa comunhão, a nossa aliança com Deus, a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, jamais pode ser arrancado por qualquer coisa que seja. Ninguém pode mudar. Pode me matar, mas não muda nada. Isso que é tremendo, em confiar no amor de Deus. Mas no dia da crise, a desconfiança vai bater a porta. Né? Deus me ama, vai sempre me guardar e me proteger. A pessoa é atropelada, por exemplo, ficou numa cadeira de roda. Pronto. Ela falou: acabou com a minha vida. Por que Deus não desviou aquele carro? Por que eu vou ter que ficar nessa condição limitante agora? Não sei. Nós não temos todas as respostas. Pode ser que o cara estava doido, não viu, bebeu, não tem carta, sei lá. Mas eu sei uma coisa: o amor de Deus prevalece sobre isso. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não nos abandona. O amor de Deus não nos desampara. E bate muito forte, por exemplo, quando morre alguém querido.
Principalmente quando você não esperava a morte daquela pessoa, porque às vezes a pessoa já tem 98, já está mais ou menos esperando, né? Tem gente que já viveu o ciclo da vida. Oh, rapaz, aquele parente seu morreu. Ah, mas já estava fazendo hora extra, 105. Então, mas de repente a pessoa tem 20 e partiu. E aí, nesse momento a pessoa fica pensando, por que Deus não manteve a pessoa aqui? Se Ele tinha poder para fazer isso, porque Ele não usou o poder dEle? Então Ele falhou. Eu confiei. E algumas pessoas, diante dessas crises, dessas lutas, dessas aflições, começa a ter aquele sentimento assim, a minha vida acabou. Espera aí, a vida é o Senhor, a nossa vida é dEle, nós nem nos pertencemos mais. Dele, por Ele, para Ele são todas, vivemos para Ele, e com Ele nós vivemos todos os dias da nossa vida, e nos alegramos por cada momento aqui ou na glória. Paulo, por exemplo, vivia nessa dimensão e falava, eu estou aqui, mas podia estar lá é melhor. Mas para ficar com os irmãos, ministrando para os irmãos, eu ainda estou aqui, mas eu já estou com saudade de lá, eu queria estar com o Senhor já, então eu não sei se eu fico aqui ou se eu vou para lá, mas tanto faz, porque se eu viver, eu vivo com Cristo, se eu morrer, eu morro com Cristo, e eu não morro, eu vivo para sempre, então eu estou na presença dEle, e o Senhor nos preparou para a eternidade. A palavra fala que se nós esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas o fato é que quando chega a crise, essa desconfiança sobre o amor de Deus vai bater em nossa porta de forma muito forte. E se nós não abrirmos os nossos olhos, a gente vai desconfiar, a gente vai endurecer, a gente vai se distanciar e a gente vai substituir. A gente vai desconfiar, a gente vai endurecer, perde a comunhão, a gente fica distante e a gente substitui por outras coisas. Substituímos o amor de Deus por coisas que nós achamos que vão nos fazer felizes. A nossa alma, todos nós, nossa alma é a nossa mente, vontade, emoções, a nossa psique, os nossos sentimentos. A nossa alma tem um sistema fortíssimo de recompensa. Fala para você mesmo assim, a minha alma tem um sistema fortíssimo de recompensa. Então é mais ou menos assim, não consegui aquilo, não me deu aquilo, vou atrás disso. Né? Pedro negou Jesus, o que ele pensou? Vou pescar. É interessante esse quadro. Jesus chamou Pedro, ele era pescador. Jesus falou, você vai ser pescador de homens. E depois de ter negado a Jesus, a primeira coisa que ele pensa é, eu vou voltar o que eu fazia antes. É por isso que quando uma pessoa desconfia do amor de Deus, em muito pouco tempo ela já está fazendo o que fazia antes, coisas das quais ela se arrependeu quando veio para o Senhor. Mas é assim, rapidinho. Por quê? Eu desconfiei do amor de Deus, fiquei frustrado com o amor de Deus. Ele não me deu isso, então eu vou para aquilo. Dizendo de uma outra maneira, eu estou triste e vou comer um pote de sorvete. Ninguém faz isso aqui, né? Estou triste hoje, vou comer uma barra de chocolate inteira. Dentro do quarto fechado para não dar para ninguém da família. Alguém já está pensando, meu Deus, fui revelado. Não, é só para dizer que nós temos um sistema de recompensa muito forte. E isso é verdade quando nós nos distanciamos por desconfiar do amor de Deus. A gente fica frustrado. Às vezes na igreja, mas a gente fica frustrado.
Por que aconteceu? Por que não aconteceu? Por que eu passei por isso? Por que não foi diferente? Por que a minha vida foi atingida assim? E aí a gente começa a desconfiar do amor de Deus, aí a gente endurece, aí a gente distancia, e daqui a pouco a gente começa a substituir. Mas irmãos, a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade, Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E essa é uma pergunta para todos nós. É uma pergunta que a gente tem que chegar diante do espelho e fazer para nós mesmos. Quem é que te separa do amor de Cristo? Você está convicto de que o Senhor te amou, sendo você pecador, Ele deu a vida por você, você tem vida eterna, Ele vai te guardar todos os dias, Ele vai fazer com que você prevaleça sobre todas as situações, inclusive a morte. Você está seguro nisso? Ou você vai titubear em cada dificuldade, em cada circunstância? Ainda que não tenhamos explicações, e a gente não tem mesmo, lá no céu teremos todas, mas às vezes não sabemos o porquê de muitas coisas. Mas o ponto é que a base da nossa vida e nosso relacionamento é a confiança no amor de Deus. Começou a desconfiar, as coisas ruins, a gente começa a distanciar, a endurecer. Então, nós não podemos desconfiar. E a gente precisa perguntar para nós mesmos, quem é que me separa do amor de Cristo? Porque se eu não tiver fundamentado nisso, a minha relação com Cristo está errada. Se eu não tiver fundamentado no amor, a minha relação com Cristo é mais ou menos assim: Senhor, eu vou te seguir, se o Senhor abençoar os meus planos. Eu vou para a igreja se o Senhor me prosperar. Eu vou para a igreja se o Senhor der um jeito de eu voltar com aquela pessoa que eu amo. Tem gente que pensa assim. Eu ando na tua presença se o Senhor me livrar de tudo e de todos. Daqui para o céu então, né? O irmão chegou uma vez para mim e falou: pastor, eu queria que você orasse para mim não ter mais problemas, sabe? Eu falei: oro, você está disposto a morrer hoje? E ir para o céu? Ele: não. Eu falei: porque só assim, porque enquanto você estiver aqui, você vai ter os problemas. Aí ele começou a mudar o pensamento dele. Mas se a minha relação com o Senhor estiver baseada nestas coisas terrenas, e não tiver um fundamento sólido, firme, arraigado, profundo, aperfeiçoado no amor, começa a ter problema. Então a verdade é: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? E é você que tem que responder, é eu que tenho que responder. Espero que a nossa resposta seja não. A tribulação não vai me afastar do amor de Cristo. Angústia? Não. A angústia não me afastará do amor de Cristo. Perseguição? Também não. Fome? Alguém pensa: espera aí, mas passar fome um cristão? Pode ser que passe. Paulo falou: eu sei passar fome e sei ter abundância. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Ele estava dizendo: mesmo se eu passar fome não tem problema nenhum, nada muda, absolutamente nada muda. Se eu tiver muito ou não tiver nada, também não muda. Eu estou em Cristo, estou no amor dele. Quem nos separará? A nudez, perigo, espada. Versos 38 e 39 dizem assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso, nenhuma circunstância temporal tem poder de nos separar do amor de Deus. Mas se a gente ficar fazendo esses joguinhos com Deus, se o Senhor me ama, essa água vai estar na temperatura certa. Se não tiver, é porque o Senhor não me ama. Se eu abrir esta água aqui, tiver um bichinho dentro, então, aí pronto. Nada pode nos separar do amor. Amém, queridos?
Agora, resultado do amor de Deus. A primeira coisa que eu vejo na vida de pessoas que de fato confiam no amor de Deus é: não tem medo da morte. E isso é maravilhoso. É viver num mundo cheio de problemas, cheio de violência, cheio de morte, sem medo da morte. O medo é uma das coisas mais paralisantes na vida das pessoas. E quando você está firmado no Senhor, você não tem mais nada. Você não teme a morte, porque a morte não te tira do amor de Deus, não te tira da presença de Deus. Nada muda o que realmente importa. Nenhuma situação temporal pode mudar o nosso destino eterno. Isso é que é maravilhoso. E o nosso destino eterno é viver na presença de Deus para sempre. Amém? Nada muda. Segunda coisa, a pessoa que está aperfeiçoada, que confia no amor, ela não se sente mais jogada de um lado para o outro pelas aflições da vida. Porque às vezes a pessoa fala: olha, em 2010 aconteceu essa tragédia comigo. E alguém fala: uau, ela fala: calma aí, mas 2011 aconteceu isso. 2012 aconteceu aquilo. Meu Deus, 2013, e 14, 15, 16, 17. E agora em 2023 já aconteceram 5 coisas. E aí parece que a vida é assim. A pessoa está sendo jogada de um problema para o outro. E agora tem outro, e agora tem outro, e agora tem outro. E agora tem outro, e agora tem outro. E aí já está acontecendo um outro, ela já está com medo de um próximo que vai acontecer. Mas quem está arraigado no amor de Deus, passa por estas coisas, lembra dessas coisas, e sabe que vai estar na boca dessa pessoa o amor de Deus. Ela fala: olha, nada, eu já passei por todas essas coisas, nada me tira do amor de Deus. Nada tirou a minha comunhão com Deus. Nada tira a minha visão do Senhor, a minha visão da glória, a minha visão de eternidade. Por isso eu posso viver neste mundo tranquilamente. Não importa o que me aconteça, nada me abala. Quem confia no amor de Deus não será abalado por absolutamente nada. E quem confia no amor de Deus cresce, é aperfeiçoado, é algo poderoso, maravilhoso. Então, o segundo efeito de confiar é que a pessoa não fica mais como um barquinho jogado pelas ondas, né, para lá e para cá, pela circunstância. Não, você está firmado no amor de Deus. O amor de Deus é a sua estação, de onde você não se move. Terceira coisa, quem confia no amor de Deus encontra paz. É muito diferente conversar com quem tem shalom de Deus, tem a paz de Deus. Quem não tem essa paz tem desespero nos olhos, tem angústia nos olhos. Já conversou com as pessoas que têm angústia nos olhos? Está ali assim. Quem tem paz não, está tranquilo. Mas puxa, está acontecendo um monte de coisa. Tá, mas está tudo bem, estou em paz. Ganhando ou perdendo, a porta abrindo ou a porta fechando, é a mesma coisa. O dia de chuva ou o dia de sol, é a mesma coisa. Na tempestade ou na tranquilidade, não importa. Você permanece no amor de Deus. Você permanece no amor. Outro efeito de quem confia no amor é que não perde a comunhão com Deus. Quem desconfia do amor perde. Quem desconfia do amor rapidamente endurece, rapidamente se distancia e rapidamente substitui, como eu disse. Mas quem confia no amor permanece em comunhão. É interessante isso, mas a pessoa permanece nesta conexão com Deus o tempo todo, constantemente. Ela está fundamentada no amor. Poxa, mas você não enfrenta lutas? Claro que eu enfrento. Mas e aí? E aí que Deus me ama. E eu tenho comunhão com Ele. Essa pessoa que confia, ela vive assim. Isso é maravilhoso. Ela ouve Deus, fala com Deus, agradece a Deus. Para agradecer no meio em tudo ela dá graças. Por quê? Porque aquilo que foi fundamental para transformá-la, para
transportá-la de um reino de trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus, o Filho amado de Deus. Já está tudo pronto, já está tudo feito. A vida dela, ela sabe, minha vida está garantida, aqui e na glória, meu futuro. Ele cuida de mim, Ele está comigo. O que é que o homem pode me fazer? O que é que a circunstância pode me fazer? Nada. Isso não muda absolutamente nada. Então a pessoa não perde a comunhão com Deus em nenhum momento. Outro efeito, esta pessoa que confia no amor de Deus, ela torna-se cada dia mais semelhante a Jesus. Esse é o nosso destino. A Bíblia fala que nós fomos chamados para ser conformes à imagem dEle. Então, essa pessoa que confia, ela se torna semelhante a Jesus, ela supera todas as coisas. Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente a gente interpreta esse versículo da seguinte forma: porque Deus me ama, todas as coisas que acontecem, Ele vai dar um jeito de transformar em uma coisa boa. Ele vai convergir para uma coisa boa. Mas o texto está dizendo assim: para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam. Amém? Então não tem a ver com o amor de Deus sobre nós. O amor de Deus sobre nós é inabalável. O amor de Deus sobre nós é imutável. O amor de Deus sobre nós não tem variação. O amor de Deus sobre nós não diminui. O amor de Deus sobre nós não cessa. Ele permanece constante, perene, o amor de Deus sobre nós. A diferença é os que amam a Deus. Então, nós podemos olhar para esse texto da seguinte maneira: para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam. Todas. As fáceis, as difíceis, os momentos bons, os momentos ruins, o dia bom ou o dia mau, tudo coopera para aquele que ama a Deus. Amém? Então, quem permanece no amor torna-se semelhante a Jesus. E quem permanece no amor, irmãos, é porque tem uma visão da eternidade. Isso também é maravilhoso. Vive em função da vida eterna e não desta vida. Eu sei que há uma jornada com o Senhor nesta vida. Mas essa vida aqui, a gente não pode esquecer, é transitória, é passageira, é temporal. Somos apenas peregrinos. Onde é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria? É celestial. Nós não podemos perder a visão da eternidade. Senão a gente fica desesperado para encontrar a plenitude, a felicidade, a realização, o conforto, seja o que for, dá um desespero e uma frustração para encontrar nessa vida. Mas nessa vida a gente não pode ter realizações? Claro que pode, realiza as obras que estão preparadas em Deus para você fazer. A gente não pode ser suprido, claro, Ele diz que vai suprir. A gente não pode ter conforto, pode também. Mas tem uma visão eterna. Não perca a visão de eternidade. Quem nos prepara para isso é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Amém? O Espírito Santo, que habita em nós, nos prepara o tempo todo. O tempo todo Ele diz: olha, calma, daqui a pouco. A nossa vida é assim, a gente já começa, a gente já nasce com contagem regressiva para a morte. Fala para o seu vizinho aí: você vai morrer. Se Jesus não voltar antes. Então a contagem regressiva. Mas a Bíblia fala que quem confia no amor de Deus e tem uma visão da eternidade, no Espírito vai se renovando. E Paulo falava sobre isso. Paulo falou: enquanto
O meu corpo físico, por exemplo, vai se deteriorando, o meu espírito vai ficando mais forte. É como se a gente caminhasse para um nascimento. E a morte física é a nossa passagem para a glória. Quem está com o Senhor não morre, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Nós fomos preparados para estar com o Senhor eternamente. Coríntios capítulo 15, verso 19, só para lembrar, vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo disse assim: em nada tenho a minha vida como preciosa. O que importa para mim mesmo, ele disse, é dar testemunho da graça de Deus, do evangelho que eu recebi do Senhor para os gentios. Ele estava dizendo: o que importa é cumprir um propósito para Deus nesta vida, que é curta, bem curta, porque não é para essa vida, não tem a ver com esta vida, tem a ver com a vida eterna. Então, quem confia no amor de Deus fica muito em paz, seguro, tranquilo, fundamentado, porque tem uma visão de eternidade. Amém, amados? Nós somos chamados para confiar e para descansar no amor de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso. Gostaria que você fechasse os teus olhos no teu lugar. E nesse momento, deixa o Espírito que já está ministrando firmar essa verdade no seu coração. Deixa o Espírito Santo firmar essa verdade. Internamente aí, peça para o Espírito Santo remover toda mentira sobre o amor de Deus. Às vezes, a gente não identifica bem algumas mentiras sobre o amor de Deus em nossa vida. Mas o Espírito Santo é o Espírito da revelação, que abre os nossos olhos, que traz luz ao nosso entendimento. Então deixa o Espírito Santo ministrar a você. Será que eu tenho desconfiado do amor de Deus em alguma área da minha vida? Isso tem me travado, isso tem me impedido, me distanciado, isso tem me endurecido. Será que eu tenho substituído o amor de Deus por alguma outra coisa? Eu não quero isso. O Espírito Santo me ajuda a ver, me ajuda a discernir, me ajuda a compreender. Então peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja que você ande de fato sem medo, que você ande em paz, e que você ande com essa visão da eternidade. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo que nos foi dado, Ele é o próprio amor de Deus habitando em nós. Então não tem ninguém para nos tocar, nos abrir os olhos melhor para o amor de Deus do que o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, nesta manhã e durante os próximos dias, te batizar no amor de Deus. Sabe, batizar no amor de Deus é mergulhar no amor de Deus. Não um amor emocional, sentimental apenas. O amor de Deus é a essência de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer que quem conhece o amor de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem não conhece, não conhece a Deus. Então pede para o Espírito Santo te batizar, te dar um batismo de amor, onde o amor vai ser a fundamentação para qualquer outra coisa. Às vezes a gente pensa no poder, às vezes a gente pensa nos dons, às vezes a gente pensa no conhecimento. Eu preciso conhecer mais, eu preciso ter mais poder, mais unção, eu preciso ter mais dons, ou eu preciso ter ações
de solidariedade na minha vida, ajudar pessoas. A gente pensa em tanta coisa relacionada com o reino, relacionada com Cristo. Mas nada disso terá importância se você não tiver profundamente um fundamento de amor. Se você não estiver seguro no amor de Deus, eu te asseguro que essas coisas vão desmoronar em algum momento da sua jornada. Mas se você estiver seguro no amor de Deus, essas coisas todas vão cooperar. O amor vai ser o fundamento para todas as outras coisas. Porque a Bíblia vai dizer em Coríntios 13 que se a gente tiver todas essas coisas, mas não tiver amor, não adianta nada. Então vamos pedir para o Espírito Santo nos batizar no amor de Deus. Amém? Sinto que Deus quer fazer isso nessa manhã. E isso vai trazer um equilíbrio, um alinhamento tão grande para a nossa vida. Quando você está bem no amor de Deus, não tem nada que te abale. Nada. Você permanece no amor. Então, com os olhos fechados, vai orando aí no seu lugar. Eu vou orar aqui também. Senhor, nós estamos diante do Teu amor. E a maior prova do Teu amor é que o Senhor deu Jesus. E Jesus morreu na cruz por nós. Quando nós éramos pecadores, o justo pelos injustos, aquele que não tinha pecado, que não tinha defeito algum, desce da sua glória e vem nos resgatar e oferece a sua própria vida para nos substituir. Não há prova maior do amor do que esse. E ó Deus, pelo Teu Espírito, abre os olhos do nosso entendimento, para que a nossa vida esteja mergulhada, fundamentada nesse amor. Nós não queremos ficar fazendo joguinhos com o Senhor, duvidando do Teu amor por qualquer situação, porque o Teu amor já está sobre nós. O Teu amor já está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Teu amor não falha. O Teu amor prevalecerá sobre qualquer momento ou circunstância desta vida terrena. O Teu amor jamais acaba. O Teu amor prevalece. O Teu amor está até mesmo acima da fé e da esperança, porque é o Teu amor que sobrepuja todas as coisas. Tudo fizeste por amor. O amor é a Tua própria essência, Senhor. Ó Deus, pelo Teu Espírito, arranca os enganos da nossa vida, as mentiras da nossa vida, os medos, as coisas que nos paralisam, que nos distanciam do Senhor. Arranca isso da nossa vida e batiza-nos no Teu amor. Nesta manhã, neste tempo, nesses dias, nessa estação, batiza-nos no Teu amor. Que voltemos para as nossas casas, Senhor, refletindo, pensando, sendo tocados por esta verdade. Que esta verdade seja como uma luz em qualquer área escura da nossa vida. Às vezes nem entendemos porque estamos distantes ou perdemos a comunhão, mas o Teu amor restaura, o Teu amor revela, Senhor. E nós queremos descansar, nós queremos viver, nós queremos construir tudo em cima desta verdade fundamental. O Senhor me ama e nada me separa. Eu oro para que seja assim na vida de todos os irmãos que aqui estão, daqueles que estão ouvindo esta palavra pela internet. Senhor, toca nos corações, alinha a nossa vida com o Seu amor, e assim nós queremos viver, ó Deus, sem desconfiar em nenhum momento, confiando e descansando no Teu amor, e pelo amor vencendo todas as coisas. Oramos assim em fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Deixa o Espírito continuar ministrando na sua vida, no seu coração. Amém?